Olá, meus amigos e irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. A mentira, ela pode ser justificada? No vídeo de hoje continuaremos aprendendo mais a respeito sobre o 9º mandamento da lei de Deus, que diz que não devemos dar falso testemunho. Mas será que em alguma circunstância, em alguma ocasião, pode-se contar uma pequena mentira? E essa mentira, ela pode ser justificada? Se você é novo por aqui, peço que você se inscreva no canal. E se você gostar do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e de também compartilhar essa mensagem com mais pessoas. Que Jesus te abençoe e te guarde e fique agora com o vídeo. Mas existe alguma circunstância em que a mentira pode ser justificada? E aí, pastor Emerson, por exemplo, num caso de vida ou morte, a mentira pode ser justificada? O conselho da serva do Senhor é que ninguém minta. Pastor Vinícius estava lendo um texto do livro Princípios de Vida. Os mártires não mentiram, morreram. Mas aconteceu uma situação em minha vida, eu vou relatar para vocês. Um dia eu estava chegando de viagem. Quando eu estava chegando no portão de casa, que eu arriei as malas assim, eu vi que chegou um cara. Ele chegou alucinado, nervoso, com uma arma em punho, e disse: cadê o Kim? Cadê o Kim? Kim, quem era? Kim era meu irmão. Seu irmão. Queria matar meu irmão, né? E eu olhei para ele e falei assim: será que tem como você voltar mais tarde? Aí minha mãe atende você, tá? Aí ela fala para ele que você virá para falar com ele. Aí eu comecei a conversar com ele. Não que em nenhum momento eu queria mentir que meu irmão estava ou não estava, né? Aí eu falei para ele assim: mas o que o meu irmão fez para você? Aí ele falou: não, porque ele deve isso. Eu falei: então, se você matar meu irmão, ele te deve 100, 200 reais, não sei quanto, você vai preso. E isso vai afetar os negócios de vocês também, porque a polícia vai cair em cima e tal. Será que compensa realmente fazer isso? E nisso, conversando, né, com ele foi se acalmando. Eu falei outra coisa: ele tem 2 filhos para criar. Você sabia que toda sexta-feira ele leva a pensão para os filhos, cuida dos filhos? Se ele está devendo alguma coisa para você, pode ter certeza que ele está num momento muito ruim, porque ele nunca foi uma pessoa desonesta, sempre foi correto. Você pode ter certeza. Pois é, virou as costas e foi embora. E aí eu peguei as mochilas, entrei, meu irmão estava sentado na sala. Eu não sabia se estava ou não estava. Eu estava chegando naquele momento, né? Mas eu tive que lidar com aquela situação. Então, sob hipótese alguma, eu sempre digo para meus filhos: nunca mintam para o papai. Quando os filhos mentem, os pais se sentem assim, mal demais. Porque quando a gente mente para uma pessoa, a gente demonstra que a gente não confia naquela pessoa. Se eu quebrei o seu copo, acontece isso muito em casa. Mãe, o copo caiu e quebrou. Mas aí eu digo para meus filhos: o copo tem perninha? Ele tropeçou no garfo? Como é que foi? Não, pai, não tem perninha. Então como é que ele caiu? É porque eu... então diga assim: mamãe, quebrei o copo, me ajude aqui. Papai, quebrei o copo, me ajude aqui. Filhos, aprendam a assumir os erros de vocês. Porque se vocês não aprenderem a assumir os erros de vocês, vocês vão inventar subterfúgio, vão inventar mentiras. Vai chegar um momento que você vai ser uma pessoa com uma reputação ruim, porque ele é mentiroso. Aí quando você cometeu um erro no trânsito, um erro na empresa que você vai trabalhar, você vai tentar mentir para cobrir os seus erros. Então, não existe em nenhum momento uma possibilidade de você mentir, nem que seja para salvar a sua vida. Tem um episódio de Abraão, que ele estava passando pelo Egito e mentiu ao faraó para livrar sua vida. É uma questão crucial, talvez de vida ou morte. Então ele inventou que era uma meia mentira, porque Sara era meia irmã de Abraão, e ele falou assim: essa é minha irmã, ocultando que era também a esposa. E foi uma questão que você poderia imaginar assim: talvez se ele não falasse isso, ele seria morto, porque ela era muito bonita, o faraó desejaria se deitar com ela ou possuí-lo, e ele seria morto. Então, por uma questão de vida ou morte, eu devo mentir? E mesmo assim, ele é descoberto na mentira, ele gera consequências para o faraó, que é condenado por Deus ali. O faraó chama a atenção duramente dele. Exatamente. Então nenhuma mentira vale a pena. Não vale a pena. Agora me permitam apimentar um pouco a discussão. Vamos lá. Mas fiquem tranquilos que eu não vou jogar e deixar. Mas, por exemplo, a gente tem 2 histórias que são assim desafiadoras nesse assunto.
que são a das parteiras hebreias, que o faraó falou para elas matarem os meninos quando nascessem, ali no Egito, né? E elas não fizeram. E elas não fizeram. E Raabe, que acabou mentindo para salvar a vida de 2 homens, né? A pergunta que o pastor fez e que vocês responderam tem a ver com a nossa vida. E daí envolve, por exemplo, a gente tem na história, né, muitos exemplos de pessoas que não mentiram, que eram cristãos, que serviam a Jesus e que não negaram essa sua fidelidade e morreram. E eu acho que cabe a nós a mesma coisa em relação à nossa vida, né? Agora, por exemplo, ao caso das parteiras hebreias. O faraó mandou que elas fossem assassinas. Tem outro mandamento aí, que é não matarás. Ok? Exato. E elas optaram... Aqui eu não sei se entra bem o aspecto de uma mentira aberta, porque na verdade o que elas começaram a fazer é o seguinte, deu a entender que elas retardaram. Tipo, ia nascer um bebê lá, elas não iam na hora. E daí quando chegava, a criança já tinha nascido e provavelmente já estava escondida. Tanto que Moisés foi colocado ali, né? Sim. Eu acredito águas, que a história né? de Moisés, na verdade, aconteceu em várias casas. Em várias casas, né? Então a mulher estava grávida, no outro dia a mulher já não estava mais com a barriga grande e tal, e a criança sumiu. Estava escondida. Então elas, de certa forma, fizeram uma mentira. Elas mentiram no sentido de tipo assim, mas é porque as mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são vigorosas, então quando você chega lá já nasceu, tal, enfim. Então assim, há um conflito de 2 mandamentos. Elas estão sendo obrigadas a matar, mas elas optaram por mentir. Mesma situação de Raabe. Os soldados estavam obrigando elas a ser uma assassina, ao delatar e tudo mais. Então, assim, eu não estou aqui querendo gerar uma polêmica. Mas a gente percebe que Deus, a Bíblia fala que Deus abençoou as parteiras hebreias por causa da sua atitude. Interessante que você é líder dos Bravadores e Aventureiros, e tem algo que eu guardo na memória do Clube dos Bravadores. Quando você está fazendo a ordem unida e alguém dá uma ordem errada, equivocada, a gente não fazia e ainda dizia, isso é uma lei no clube. Sim. Ordem errada não se executa. Não se executa. É o caso das 2 histórias que você está contando aí. Eu trouxe isso e eu não quero aqui, pastor Arilton e colegas, trazer uma nova regra e tudo mais. Mas eu gosto dessa questão de a Bíblia tem muitas coisas que não são assim tão redondinhas como a gente gostaria. Não, tem a história de um rei que foi escondido quando criança. Sim, né? Outra situação. Então, assim, pode acontecer situações em que alguns dos princípios dos 10 mandamentos possam estar em conflito, né? E o que fazer? O que fazer? Uma vez na sala de aula, no colégio lá em Itajaí, me fizeram a pergunta, pastor, entrou um bandido na minha casa e ele está para matar a sua esposa. Você mata o bandido ou não? É pergunta de adolescente mesmo. Só para deixar a gente... Então, assim, eu falei, amar o próximo como a ti mesmo. Qual que é o mais próximo? Então, o mais próximo é a esposa, tal. Então, assim, veja que algumas situações... não, eu não vou matar o bandido porque, afinal, eu não devo matar. Tá bom? Se eu não mato esse, que é mais próximo. Então, sabe, assim, estamos falando para pessoas seres pensantes, né? Nesse sentido... Há circunstâncias que de fato são delicadas, né? E a gente tem que pedir sempre a direção de Deus em todos os momentos, né? Sim. E essas histórias revelam que a Bíblia é um livro de pessoas reais. Exatamente. Tiveram motivações diversas, que viveram circunstâncias, às vezes do dia a dia, às vezes inusitadas. A Bíblia não esconde a realidade a respeito das personalidades das Escrituras. E, pastor, com isso, o que eu não estou querendo fazer aqui nessa nossa discussão é dar para você, que está ouvindo a gente, não, beleza, o pastor Vinícius falou tal que em algumas situações uma mentirinha não tem problema. Eu entendi isso. Você entendeu isso, pastor Alex? Não, é isso que eu quero dizer. Mas olha só, todos os exemplos que a gente citou aqui envolvem risco de vida de pessoas que não tem nada a ver com a história. Eu me lembro que uma história nesses países aí, onde a religião era proibida, né, e punida com morte, né? O evangelho alcançou uma família, alguém saiu para ir uma reunião religiosa numa noite e os policiais, os guardas, né, o interceptaram, né? E perguntaram para ele, onde é que você está indo, né? Ele disse, não, eu estou indo para casa do meu irmão, né? Não era irmão carnal, mas era irmão na fé, né? Sim. Estou indo para casa do meu irmão. E o que você vai fazer lá?
Não, é que o meu irmão mais velho morreu e hoje vai ser lido o testamento dele. E os guardas entenderam a situação e liberaram, né? Mas ele falava do irmão mais velho, que é Jesus, e o testamento dele, que era a Bíblia. Né? Ah, olha só. Então ele não mentiu e também teve a chance de ir para a reunião religiosa que era proibida, né? Mas acontece isso. Né? Acontece isso às vezes, por exemplo, alguém morre, você vai avisar a família, e às vezes é alguém que está em trânsito, alguém que já tem uma certa idade, tem problema cardíaco. Um filho morreu, você fala assim, olha, venha para o hospital. O filho já está morto. Você fala, venha para o hospital, nós vamos conversar com você. O seu filho está em condições ruins. A gente acaba ocultando para quê? Preservar a vida daquela pessoa até que ela venha ao local, que seja tratada. Ou seja, a gente tem, às vezes, essa atitude, né? Para preservar a vida de alguém. É um aspecto muito delicado. Né? É complexo. Uma vez, indo de Tijucas a Canelinha, ali na Cerâmica São Pedro, São Paulo, ali, um rapaz se feriu tragicamente com um tobata e acabou morrendo no local. Era um filho querido de um casal muito idoso. E aí eu estava por ali e uma de nossas ovelhas lá, Cleone, esposa do dono da Cerâmica, que era prima dele, e aí já me viu ali, pastor e tal, e me incumbiram da responsabilidade de ir lá falar para o casal que o filho tinha morrido. Tinha muita gente circundando, rondando a casa, parentes que vinham, mas ninguém falava. E aí os dois sentados assim, eu me apresentei, conversei, fiquei olhando para eles, todo mundo mentindo, caçando um jeito. Eu falei para ele, vô, quantos anos o senhor tem? Ele disse, 87. O senhor já viu muita gente morrer, né? Pois é. A gente não tem controle sobre a vida, né? Pois é. E a senhora avó? Já vi tanta gente morrer. E aí me conta uns casos, contaram e tal. Falei, então vocês já estão acostumados, sabe que a vida é assim? Então, um dos filhos de vocês morreram hoje. Um dos filhos de vocês morreu hoje. E vocês vão chorar de novo, porque vocês já perderam um no passado. Mas Deus vai curar vocês. Aí ela perguntou, foi fulano? Eu falei, foi. E o pai perguntou, como foi? Ele se feriu com a tobata. E eu falei para ele, e tal. Brando, eu não menti, mas Deus me deu muita sabedoria para lidar com aquilo. Às vezes, você chegar e falar, por exemplo, a verdade, eu sou uma pessoa que eu sou direto. Você pode falar a verdade, sempre, e deve, mas você deve ter tato. Você não deve mentir. Mas a verdade você tem que falar com tato. Porque às vezes, ser verdadeiro no sentido de faltar contato pode ferir alguém. Alguém chegou uma vez para o outro e disse, onde é que está meu filho? Morreu. A pessoa infartou e morreu também. Então, é um tato, um jeito. Né? Como é que o profeta Natan foi dar a notícia a Davi que ele havia pecado? Contou toda uma história de um fazendeiro. Preparou o terreno. E às vezes, contar algo assim requer um preparo de terreno também. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e também compartilhar o vídeo. Que Jesus te abençoe e até a próxima.